Graça e paz, família abençoada, graça e paz, povo amado de Deus, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo canal, tá bom? Esse é o tema, obedecer ou sacrificar? É uma pergunta. O que é que Deus quer? Obediência ou sacrifício? O que é que Deus pede de você? Obediência ou sacrifício? Se inscreva no nosso canal, deixa teu like, compartilha da mensagem e vamos de entendimento da graça de Deus. Queridos, o que nós ouvimos hoje nas pregações, nos sermões dos líderes religiosos é que a obediência ela está ligada diretamente ao sacrifício, tá? Eles pregam que você deve obedecer a Deus, mas eles não conseguem discernir uma obediência sem um sacrifício. Então, para a liderança religiosa, obediência está ligada diretamente a um tipo de sacrifício, a um tipo de pagar preço. Quando eu pago preço, quando eu me sacrifico, aí eu estou demonstrando obediência a Deus. Não. O sacrifício que Deus exigiu e foi feito foi de Cristo na cruz. Ali foi um sacrifício por meio de uma obediência mediante as exigências da lei. A lei de Moisés exigia sacrifício. Sacrifício de animais para purificação, para apaziguar ali o pecado, porque não purificava o pecado, ou o pecador. Então, na lei de Moisés, os sacerdotes tinha que, principalmente o sumo sacerdote, anualmente, ele oferecia o sacrifício dos sacrifícios. Ele oferecia o sacrifício por si mesmo e também em prol do povo. Então, era na lei de Moisés que a obediência mediante a lei era por meio de sacrifício. Mas isso perdurou até Jesus, porque Jesus, como Cordeiro perfeito de Deus, ele veio resolver essa questão sacrificial. Ele foi o sacrifício dos sacrifícios. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o ápice do sacrifício. E este que de fato foi oferecido como um cheiro, como uma oferta suave, com aroma agradável ao Senhor. Então foi o sacrifício de Cristo que foi agradável a Deus. Deus não tinha... Deus não se agradava, Deus não tinha prazer em sacrifício no Antigo Pacto. Ô irmão, mas se Deus não tinha prazer no Antigo Pacto em sacrifício, por que ele pedia para o povo sacrificar? Porque a lei de Moisés exigia sacrifício para que a maldição, para que a condenação não caísse sobre o seu povo. Então os sacerdotes tinham ali a incumbência pelo seu ofício sacerdotal de apresentar sacrifícios a Deus. Então, quando o animal era imolado, era sacrificado, não é que Deus tinha prazer em ver o animal lá sendo queimado e oferecido a ele. Deus não tinha prazer naquilo. Era para que a ira de Deus não caísse sobre o povo. Então, o animal inocente levava a culpa do povo. Quem está entendendo? O animal inocente levava a culpa do povo. Então, para que o povo não fosse ali aniquilado, destruído, então Deus transferia para o animal, né? Cobrava do animal, exigia o sacrifício de animal para não punir o seu povo. Isso é amor. Mas aí, quando Cristo vem, Cristo se manifesta como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, e João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o último sacrifício, foi Jesus. E o altar de Jesus foi a cruz. E na cruz, ele resolveu essa questão de sacrifício. Em todos os sentidos, tá? Porque tem alguns que dizem assim: não, irmão, Cristo na cruz, ele consumou a eterna redenção, então ele resolveu a questão do sacrifício de animais. Não! Jesus não resolveu apenas a questão do sacrifício de animal. Jesus resolveu a questão do sacrifício do sábado. Jesus resolveu a questão do sacrifício, né? Ou seja, da punição para o adúltero. Jesus resolveu
as questões legalistas, Jesus resolveu as questões das leis dos leprosos, das leis ali da virgem, todo aquele tipo de sacrifício pela lei, de oblação, sabe, de cerimonialismo, de sacrifícios para guardar as festas das primícias, do tabernáculo. Tudo aquilo era uma forma de sacrifício. Claro, o sacrifício maior era o sacrifício de animais. Mas as outras questões também eram sacrifícios. Estava embutido dentro da lei, porque a lei de Moisés era assim. Então, quando Jesus na cruz ele cumpriu a lei, ele deu fim aos sacrifícios, às cerimônias, ao paga-preço, às lavagens, às oblações. Por quê? Porque tudo isso era sombra. Cristo ele se responsabilizou de cumprir tudo isso no seu corpo na cruz. Mas a igreja não entende isso. Então, o líder religioso, ele não quer que você desprenda disso. Que melhor é obedecer e não sacrificar. E esse é o tema, é uma pergunta. Obedecer ou sacrificar? Porque para a religião, para o religioso, a obediência está ligada diretamente ao sacrifício ou sacrificar. E não é assim. Eu vou te explicar. Domingo eu estava dando um sermão sobre o salário do pecado já foi pago por Cristo na cruz. O preço do pecado foi pago. E havia um visitante lá que estava ouvindo a palavra e eu fiz uma pergunta, né? E agora, o que fazer? E ele disse assim, tem que obedecer a Cristo. E dentro dessa afirmativa dele, dessa afirmação dele, eu falei, e o que é obedecer a Cristo? Porque para a religião, obedecer a Cristo é, vamos fazer o jejum de Daniel. Isso não é obedecer a Cristo. Para obedecer a Cristo, para a religião é, vamos nos dedicar, nos consagrar no monte. Mas isso não é obedecer a Cristo. Vamos fazer a Santa Ceia. Isso é obediência a Cristo. Não, isso não é obediência a Cristo. Vamos dar o dízimo. Isso é obediência a Cristo. Não, isso não é obediência a Cristo. Obediência a Cristo é se compadecer do necessitado. Obediência a Cristo é alimentar o faminto, é vestir o nu, é libertar os cativos e oprimidos. E o que é que você vai fazer para libertar essas pessoas? Falando a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Eu estava aqui agora puxando uma aula com uma aluna, e no final da aula sempre eu aproveito para falar da graça. E eu falava para ela justamente essa questão, onde a religião cobra, exige, sacrificar e tal, e porque tem um espírito e tem um demônio perturbando, e as pessoas não entendem, as pessoas ficam endemoniadas, perturbadas, com tantas informações, com tanta cobrança, com tanto sacrifício que tem que fazer para se libertar disso, se libertar daquilo. E eu falava para ela que justamente o ambiente favorável, sabe, propício a essas manifestações, é porque é algo que é preparado para isso. Quando você vai em um show, você sabe quem é o músico que vai estar lá tocando? Se, por exemplo, se vai ter um show de funk, você está sabendo, eu vou em um show de funk, quem gosta? Então a mente dele já vai programada para curtir o quê? Funk. Eu vou em um show de música eletrônica, música sertaneja. A mente dele já vai programada para assistir, ouvir música sertaneja. Então, um exemplo que eu vou dar. Se você pagou em um show para ouvir, deixa eu ver aqui, o Leonardo. Aí chega lá no show que era para você ouvir Leonardo. Ó, gente, Leonardo não pôde vir hoje não, o cantor Leonardo não pôde vir hoje não, mas a gente substituiu aí por MC não sei lá o quê, o Guimê. Imagina o choque de realidade. Por quê? Porque você se programou, a tua mente estava ali. Então, é isso que acontece dentro do tradicionalismo religioso. A mente das pessoas estão vulneráveis e treinada para aquilo. Sabe? As pessoas, psicologicamente falando, já estão instruídas para estarem dentro de certos movimentos. E aí é onde acontecem essas possessões, essas manifestações. E tem que fazer esse sacrifício, porque quando eu sacrifício, Deus abre porta, quando eu pago o preço, Deus me prospera, quando eu isso. Então fica no mundo, sabe,
mental essa ideia de que Deus quer sacrifício para fazer alguma coisa. E que você tem... Olha, não confunda renúncia pessoal com sacrificar alguma coisa a Deus. Eu vou explicar. Renúncia pessoal é uma coisa que parte de você. Sacrificar a Deus, barganhar com Deus, tentar comprar Deus por meio de alguma coisa, seja dinheiro, oferta, dízimo, subir escada e dormir no monte, fazer vigília e orações incessantes, você não vai conseguir nunca. Renúncia pessoal é uma coisa. Crucificar o teu eu, sabe? Fazer morrer as tuas paixões é uma coisa. E você não faz isso como um sacrifício a Deus. É um sacrifício a você mesmo. É você que tem que aprender a sacrificar aquela porta de bar que tem tirado o teu salário. É você que tem que aprender a sacrificar aquele desejo do mundo das drogas que você viveu, porque isso tem acabado com a tua família. É você que tem que aprender a sacrificar a tua carne, o teu eu, como disse Paulo, esmurrar a minha carne, a minha natureza, para que pregando aos outros eu não venha ser reprovado. Não é eu sacrificar para Deus, porque senão Deus... Não. Para Deus eu tenho que obedecer o Evangelho. E o Evangelho me ensina a sacrificar o meu eu e não sacrificar nada para Deus. O Evangelho me conduz a andar nas obras preparadas de antemão. E isso não é sacrifício. Sacrifício é eu abrir mão daquilo que eu estou apegado. Não é você oferecer algo a Deus, porque a maior oferta, o maior sacrifício que podia ser oferecido a Deus, Cristo já ofereceu na cruz de uma vez e para todo sempre. E esse irmão, ele falou, não, tem que obedecer. E eu falei para ele, e o que? E o que é obedecer? É sacrificar o jejum? É sacrificar alguma coisa? Não. Obedecer é justamente ouvir a sua palavra, crer e se sujeitar a ela. Você crê, você ouviu, você creu, se sujeita à palavra de Deus. Eu vou obedecer agora. E obedecer é sacrificar? Não, obedecer é obedecer. Olha o que diz em 1 Samuel 15, 22. Diz assim, ó, isso lá no Antigo Pacto, Deus já falava isso. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar, prestar atenção, é melhor do que a gordura de carneiros. Isso aqui, esse episódio aqui aconteceu quando Deus mandou o rei Saul destruir todos acho que foi os amalequitas, os animais e tudo, e ele reservou o rebanho, o gordo, etc. E quando questionado pelo profeta Samuel, ele disse, não, foi o povo que pediu. Que rei é esse? Que autoridade é essa? Que é o povo que exige o que quer ouvir. Que pastor é esse? Que líder religioso é esse? Que prega justamente aquilo que as pessoas estão procurando ouvir. Que querem adaptar a mensagem ao ego das pessoas. Então, a liderança religiosa, a forma delas pregarem não é uma palavra verdadeira, genuína. Elas vão pregar de acordo com aquilo que vai agregar ao público. Né? O apóstolo Paulo disse que eles estão isentos, né? Eles estão longe da verdade, aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E eles levavam, dizendo Paulo, mulheres cativas, nécias, carregadas de pecado, pelas suas próprias concupiscências, ou seja, a mensagem é para alimentar a concupiscência das pessoas. Você quer prosperar? Eu tenho uma palavra profética para vocês. Tragam sacrifício e as portas se abrirão, porque você estará por cima e nunca por baixo. Você será cabeça e nunca cauda, porque eu tenho uma palavra para você, porque Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá todas as tuas necessidades de glória em glória. Isso é pregar para massagear o ego das pessoas, usando versículos fora do contexto para influenciar as pessoas justamente naquilo que as pessoas estão buscando. E Samuel disse não.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Olha o que é obediência. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 17, Paulo disse assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração, coração aqui é a mente, a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos agora servos da justiça. Paulo disse: dou graças a Deus que vocês agora obedeceram a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Vocês não sacrificaram, vocês obedeceram, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que é obedecer? É sacrificar? Não, é justamente o oposto. Porque sacrificar é barganhar. Eu erro, eu falho, então logo se eu errei, eu falhei, eu transgredi a vontade de Deus. Eu fui de encontro à vontade de Deus. E para barganhar com Deus, porque eu estou em falta com Ele, eu vou agora fazer o quê? Sacrificar. Então, sacrifício é para calar a boca de Deus. O sacrifício é para apaziguar a ira de Deus. Isso era no Antigo Pacto. O sacrifício hoje no altar, Senhor, meu filho está na cachaça, aí ele não deixa a cachaça, eu vou sacrificar, eu vou te dar uma oferta especial, eu vou ficar mais crente esse ano, eu vou no monte orar pelo meu filho, eu vou pagar o preço pelo meu filho. Mas Deus não está pedindo isso. Deus quer a obediência do seu filho, ou seja, ele que deveria ouvir a palavra, obedecer a palavra e sacrificar o eu dele, não enchendo a cara de cachaça. Não, mães e pais sofrendo, Senhor, meu filho está nas drogas, liberta. Pronto, quer libertar o seu filho? Chega para o seu filho, é de maior? Filho, esse caminho aí conduz à morte. Literalmente falando. Larga esse negócio aí, abandone esse mau caminho, senão eu não estou nem chamando você para ir para a igreja, aceitar Jesus, não. É só falar a verdade. Aliás, ele já sabe da verdade. Mas um bom conselho sempre é bom. Deixe sair, senão você vai ter problema na sua vida. Agora, a pessoa ouve se quiser. Se não quer ouvir, quer continuar na imundícia, aí agora a mamãe, o papai vai para a igreja sacrificar Deus para Deus operar um milagre para libertar aquele infeliz que está se acabando no mundo das drogas. Eu já não estou falando aqui de um problema de saúde, de um vício que domina, que escraviza a pessoa, que a pessoa já não tem domínio próprio. Tudo bem, aí requer o quê? Tratamento. Se for o caso, uma internação. Sabe? Procurar aí os meios para que aquela pessoa venha, de fato, abandonar aquele vício. Aí a pessoa está doente, precisa de médico, precisa de remédio. Tudo bem. Mas uma pessoa em sua sã consciência, jovens, vivendo na promiscuidade, vivendo na criminalidade, e os pais pagando o preço na igreja, dando dinheiro para o pastor, sacrificando no altar, e o pastor dizendo: traga que seu filho ano que vem se liberta. E a irmã e o irmão passam o ano todo sacrificando, jejum, oração, óleo na cabeça, e dinheiro no altar, e oferta específica, e culto de libertação, e culto profético, e busca do Espírito Santo no monte para libertar o filho, e o filho nas drogas o ano todo. Chega no final do ano, o filho vai preso. O filho morre na criminalidade. Senhor, meu pai, eu não sacrifiquei direito. Meu Deus, perdoa a tua serva, perdoa o teu servo, porque aconteceu alguma coisa que eu não consegui te agradar. Não tem nada a ver com você. Foi ele que plantou e ele colheu. Meu Deus, eu não consegui salvar o meu filho. Será que eu não estou crendo no Senhor? Porque em Atos dos Apóstolos, Jesus está escrito. No capítulo 16, no versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, será que eu não criei porque minha casa não foi salva? Meu filho não foi salvo, minha filha não foi salva. Entendeu, abençoados? Como há ignorância na religião. As pessoas querem salvar, achando que são elas que vão livrar as pessoas disso. Ensine, pregue a verdade, leve consciência às pessoas, responsabilidade às pessoas.
Cadê você? O que foi que você fez? Ah, não foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste, não. Foi você, Adão. Foi essa carne velha sua que foi você que se inclinou e comeu. Não foi a mulher que tu... Não vá buscar um bode expiatório, não. Não foi nada de a mulher que tu me deste. Foi pombagira. Não foi pombagira, não. Você traiu porque você quis. Foi Exu Caveira e eu tirei a vida de alguém porque Exu Caveira. Não foi Exu Caveira, não. Foi você. Não, porque essa vida de cachaça foi o Zé Pilintra. Não tem nada com o Zezinho. Deixa Zezinho lá. Não foi Zé Pilintra, foi você que encheu a cara. Não, porque não tem porquê não. É porque eu tranca-rua e eu perdi emprego. Não, você não perdeu emprego por causa do tranca-rua. Talvez você tenha chegado atrasado, tenha discutido com o patrão, brigado com o funcionário, com o colega. Quem tá entendendo? Não é sacrificar, é obedecer. Meu irmão, meu casamento tá assim, minha família tá assada, eu tô assim, tô assado. Beleza. Onde foi que tu errou, meu filho? Onde foi que você errou, Elson? Vamos consertar isso aqui? Vamos melhorar aqui? Vamos obedecer isso aqui? Tem regras? Eu tenho direitos? Eu também tenho deveres. E aí tudo vai fluir. Isso é bênção de Deus. Então Paulo disse, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Mas não. Foi a mulher que tu me deste. Por que tu fez isso? Foi a serpente. Por que tu fez isso? Ah, não sei. Cair o pecado já à porta. Cabe você dominar. Você dominar. Não há pecado que não seja do gênero humano, mas antes com a tentação, não há tentação que não seja de gênero humano, mas com a tentação, Deus te dá o escape. Então abre o seu olho. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, nós estamos aqui para falar a verdade. É responsabilidade sua, é dever seu. Mas Deus é soberano, esqueça. Deus é tão soberano que ele, por ser tão soberano, tão grandioso, tão poderoso, ele quis te dar a consciência para você agir. Enquanto alguns pregadores dizem que a gente está anulando a soberania de Deus, porque dizendo que quando o homem faz alguma coisa errada é porque Deus já tinha projetado, pelo contrário, nós estamos reafirmando a soberania de Deus a ponto dele ser tão soberano, tão poderoso, que ele quis te dar o poder de escolha, humanamente falando, biologicamente falando, aqui no plano terreno. Entendeu? Então, melhor obedecer e não sacrificar. Volto a repetir. Irmão Elson, existe sacrifício hoje no tempo da graça? Tem sacrifício bíblico no tempo da graça e tem um sacrifício pessoal. Qual o sacrifício bíblico no tempo da graça? Paulo disse em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Apresentar o teu corpo, todo o teu ser deve ser guardado no temor de Deus. Isso é um sacrifício, porque a tua carne é fraca, você é falho, então você vai se esforçar para esmurrar esse teu corpo, para, por meio desse veículo que é o teu corpo, você glorificar o eterno aqui na terra. Isso é um sacrifício. Qual é outro sacrifício? Paulo fala lá na carta aos Filipenses. Aquilo que vocês me trouxeram para me auxiliar, para me ajudar. Quando ninguém me ajudou, vocês me trouxeram. Por mão de Epafrodito, vocês mandaram recursos para mim. Não uma ou duas vezes, mas até mais. Deus recebe como cheiro suave, como sacrifício agradável, porque foi em prol do santo, para ajudar ali o ministério do apóstolo Paulo, para dar um suporte ali necessário para o apóstolo Paulo. Era um sacrifício que agradava a Deus. Qual era o outro sacrifício que agradava a Deus? Em linha com a graça, Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Apresentai louvores, fruto dos nossos lábios, são sacrifícios que confessa o seu nome. E no versículo 16 vai dizer, compadecendo dos santos, compartilhando ali o pão, auxiliando o próximo, são sacrifícios também que agradam a Deus. Isso são sacrifícios bíblicos no tempo da graça. E sem contar o sacrifício pessoal, como eu falei. Fazer morrer a tua natureza. É vencer os teus vícios. São desafios, são vícios, são situações que você tem que treinar.
Assim como você treina o seu corpo, o seu músculo para se fortalecer, assim como você toma uma vitamina para fortalecer, assim como você procura uma alimentação saudável para melhorar sua qualidade de vida, assim também você deve fortalecer a tua mente, sacrificando muitas vezes as tuas vontades, para que você tenha uma vida em paz e esteja reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Não é sacrificar para Deus, oferecendo para Deus. É oferecendo para você mesmo. Eu leio o Evangelho, eu vou obedecendo ao Evangelho, e o Evangelho vai me ensinando a sacrificar não para Deus, mas sacrificar o meu eu, o meu egoísmo. Sabe? O Evangelho vai me ensinando a sacrificar, sabe? O ego, o orgulho, a prepotência. Calma aí, é assim, não haja dessa forma. E aí eu vou me moldando por meio da graça, porque a graça se manifestou ensinando-nos, educando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências deste mundo. Amém, meus irmãos? Então, obedecer e não sacrificar. Para Deus é obedecer. Você obedece ao Evangelho. Mas sacrificar é algo pessoal. É algo que parte de você para você e não para Deus. Ah, então, aí vem o religioso, né? Então você quer dizer que eu posso ir para a igreja? Primeiro que você nem pode ir para a igreja. Igreja não é um lugar que você vai. Igreja você é com um conjunto de membros. Então você quer dizer que eu posso ser crente e continuar fumando, bebendo, me prostituindo, roubando, porque afinal de contas eu não preciso sacrificar isso. Claro que não precisa sacrificar. Você vai sacrificar porque você fuma, porque você bebe, porque você xinga, porque você... Não. Você não está obedecendo ao Evangelho. Porque se você obedecesse o Evangelho, a lei do Evangelho, a lei de Cristo é o amor. Então quem ama vai matar, vai roubar, vai fazer isso? Não. Então quando você obedece, você não faz isso. Não, mas eu tenho que sacrificar. Sacrificar é porque você tem um vício, não está conseguindo vencer, então você vai ter que se esforçar. É uma coisa sua, não é de Deus. Quem está entendendo? Porque tem muitos engraçadinhos que aproveitam essa brecha aqui, que não é porta larga, mas aproveita aqui a liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Não, então se eu não preciso sacrificar, então eu vou viver de qualquer jeito. Problema seu se você quiser viver de qualquer jeito. Viver de qualquer jeito não está obedecendo ao Evangelho. Obedecer ao Evangelho não é viver de qualquer jeito. Quando você obedece ao Evangelho, Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você obedece ao Evangelho, eu disse, Paulo, já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Quando eu obedeço ao Evangelho, eu sou uma nova criatura, eu tenho um pensamento de um homem que foi renovado no entendimento. Quando eu obedeço ao Evangelho, eu não me moldo ao padrão deste mundo, eu não tomo a forma deste mundo, porque eu sou transformado na minha mente. Quando eu obedeço ao Evangelho, eu não vou viver nas obras da carne, porque as obras da carne me separam de desfrutar esse reino de Deus. Quando eu obedeço o Evangelho, eu não vou viver nas minhas paixões, nas minhas inclinações, porque logo eu sei que eu estou desagradando ao Pai dos Espíritos, que me corrige, que me ensina, porque me ama. Então não tem a ver com sacrificar, tem a ver com obedecer. Amém, meus irmãos? Se você gostou desse conteúdo, se te edificou, vai edificar outras pessoas também. Compartilha aí, obrigado a vocês nos comentários. Graça e paz, graça eterna. Mais um lembrete aqui. No dia 9 de dezembro, é um sábado, nós vamos estar fazendo o nosso varal solidário. Não é bazar não, tá, gente? É o nosso varal solidário. A gente tem esse projeto de anualmente fazer isso. Doação de roupa, alimentos, né? Então a gente vai estar aí, a gente tem incentivado aí os irmãos. Vamos fazer um social também, vamos compartilhar, não apenas de palavra, mas também de atitudes. Então a gente está recebendo roupas usadas boas, tá? A gente vai selecionando, tirando aquelas que não dá para usar. A gente vai distribuir roupas usadas boas que dê ainda para outras pessoas usarem. Roupas usadas, sapatos, tá? 9 de dezembro, está chegando também aí o mês de dezembro, o famoso Natal das crianças. Querem também fazer uma ajuda de brinquedo? Traga um brinquedo ou usado ou novo. A gente vai estar
arrecadando brinquedo, roupa usada, alimentação também. A gente vai estar fazendo uns kits para no dia 9 de dezembro, um sábado, a gente vai estar distribuindo em uma comunidade aqui em Lauro de Freitas, tá bom? E no dia 17 de dezembro, nós temos anunciado aí há algum tempo já, no dia 17 de dezembro será a nossa última reunião presencial aqui no nosso espaço em Lauro de Freitas, um domingo, 9 da manhã, dia 17 de dezembro. Venha participar conosco, você que puder. Vamos fazer aquele cafezão coletivo. Cada um que puder, traga seu bolo, traga sua melancia, sua jaca, seu pão, seu presunto. Tá? Todos nós vamos participar e fazer um banquete 17 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Monte aí sua caravana. Os irmãos de Jiquié disseram também que querem vir. Tem os irmãos de Feira de Santana que a gente vai estar esperando também. E a gente vai ter uma manhã maravilhosa, um café da manhã junto, louvor, ministração da palavra, tá bom? E nós aguardamos vocês. 9 de dezembro, vamos compartilhar do nosso varal solidário. Vamos semear roupas, brinquedos e, se possível, também alimentação, 1 quilo de alimento não perecível, para a gente estar arrecadando aí, fazendo esses kits, tá bom? E 17 de dezembro, nossa última reunião, nosso louvor e adoração sempre ao Eterno, na comunhão com os santos, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Obrigado pelo companheirismo de sempre. Obrigado pela força que vocês têm dado aqui pelo canal, compartilhando, distribuindo aí like, enfim, comentando, impulsionando aqui para que outras pessoas tenham também acesso ao Evangelho da Graça de Deus. Fui! Até a próxima.